Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Há uns anos comecei a andar de bicicleta e a primeira vez que fui para a bicicleta fiz 6 km e eu estava todo feliz da vida porque tinha feito 6 km. Houve quem dissesse: Jonatas, isso não é nada. Mas para mim, que nunca tinha feito mais do que 1 km, era muito. Mas eu sentia-me completamente exausto, completamente roto, não dava para mais nada. E fui treinando todos os dias com a paciência do Rui Danilo. Não é normal ele ter paciência, mas nesse momento ele teve paciência comigo e fomos aumentando os quilómetros. A resistência foi aumentando e passado algum tempo, então, eu consegui fazer 50 km, inclusive subi esta subida íngreme desde Santa Apolónia até aqui sem qualquer problema. Fiz a Serra da Figueira da Foz sem parar nenhuma vez. A resistência foi aumentando. Na vida espiritual, o princípio pode ser também o mesmo. Quem ora pouco, até um breve momento de reunião de oração, pode ser um grande esforço, cansativo até. Mas quem tem o hábito de orar, quem vai começando a orar, sente-se cada vez mais renovado, mesmo nos tempos mais curtos ou nos momentos de oração mais longos, e sente-se também mais próximo de Deus e uns com os outros. O vigor espiritual cresce com a prática constante, tal como o corpo ganha resistência com o exercício regular. Nós falamos muito então sobre a oração e é provável que a oração entre em quase todos os sermões. Mas a verdade é como é que nós estamos a tratar da oração no nosso dia a dia. A oração, infelizmente, não é algo natural nos cristãos. Talvez por isso nós precisamos de fazer a mesma oração que um dos discípulos do Senhor Jesus fez em Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. Agora, como podemos ser uma igreja, e este é o tema, a série que nós estamos a fazer, como podemos ser uma igreja que vive em oração? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 1 e depois versículo 5 até o versículo 8. Para entendermos melhor o texto, convém saber que estes versículos fazem parte de um grupo maior chamado Sermão do Monte, onde Jesus deu conselhos muito práticos aos seus discípulos sobre vida cristã. É importante também lembrar que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, os quais tinham 3 práticas consideradas como atos de piedade: a esmola, a oração e o jejum. São precisamente estas áreas que Jesus aborda desde o versículo 1 deste capítulo 6 até o versículo 18. Para entendermos então melhor os versículos que iremos ver hoje, do 5 ao 8, vamos perceber a ligação com a verdade central que está no versículo 1. Vamos então ler agora Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra forma ou de outra sorte, não tereis galardão junto do Pai Celeste. A expressão guardai-vos muitas vezes pode perder o seu impacto na tradução. No original carrega a ideia de estar atentos, estar em estado de alerta, para agir de forma adequada perante as situações. Com estas palavras, Jesus estava então a advertir os discípulos sobre o perigo da hipocrisia espiritual existente ou que pode existir no nosso dia a dia. Mas afinal, o que é hipocrisia espiritual? É fazermos algo não por amor a Deus, não por amor ao próximo, mas fazermos algo com o objetivo de impressionar ou receber a aprovação das pessoas. Então nós agimos não para Deus, não para o bem das pessoas, mas para que as pessoas me possam glorificar e dizer: o Jonatas é o maior. Este é um perigo subtil que pode infiltrar-se na vida de cada um de nós, na vida da igreja, quase sem darmos conta. Agora, como é que podemos avaliar a nossa motivação?
Se estamos a fazer para Deus ou se estamos a fazer para o nosso engrandecimento. Se ninguém reparar nas nossas boas ações, como é que reagimos? Se nós agimos, ontem o Fabiano esteve aqui a montar, o novo sistema ainda não está acabado, possivelmente muitos ainda nem tinham reparado como é que o Fabiano vai reagir se ninguém lhe disser no fim: Fabiano, ótimo trabalho. Se ele disser nunca mais faço nada, então ele está a trabalhar para si mesmo e para ser elogiado. Se ele continuar a servir, que é o que nós desejamos, ele vai mostrar que está a trabalhar para a glória de Deus. Então, será que sentimos também desânimo quando não ouvimos palavras sobre algo que fizemos, angústia, tristeza, revolta, seja o que for? Queremos então desistir? Pensemos nisso. Se estas emoções então aparecerem, precisamos de examinar o nosso coração. Afinal, nós estamos a fazer para quem? No versículo 2 até ao versículo 4, Jesus falou sobre as esmolas, mostrando que o problema não está no ato de dar, mas na motivação de procurar reconhecimento ou elogios quando nós também ofertamos. Foi por isso que Jesus ensinou que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua direita. Ou seja, que quando nós dermos, que seja discreto, sincero e sem qualquer tipo de publicidade. Daí que, maior parte das vezes, se não praticamente todas as vezes, a generosidade existente desta igreja, ela não é pública, mas ela acontece. E louvamos ao Senhor por isso. A partir do versículo 5, Jesus começa então a falar sobre a oração. Vamos ler então o versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam, é aqui a ideia, porque amam, orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para quê? Para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então este versículo começa logo com uma conjunção "e", que o liga diretamente à verdade central que nós vimos no versículo 1. É interessante notar que ao dizer "e quando orardes", então Jesus já parte do princípio que os seus discípulos devem ter uma vida de oração. É interessante notar isso. Porquê? Porque a oração deve ser para a igreja como o oxigênio deve ser para o corpo. Ela é essencial. Ela é vital. Sem oração, a vida espiritual da igreja fica comprometida. Atrevo-me até a dizer que pode haver o melhor louvor, pode haver a melhor pregação, mas se não houver oração, a vida espiritual da igreja fica comprometida. Uma igreja que não ora, uma pessoa que não ora, na prática está a dizer a Deus: Deus, nós achamos que estamos melhor sem Ti. Eu consigo viver sem Ti. Por outro lado, também não podemos ser uma igreja que só ora quando as circunstâncias apertam. Aí é bom. E não estou a dizer que é algo errado. Algo errado é se for só nesses momentos em que alguém está numa situação difícil e nós vamos reunir a igreja toda para orarmos. Se nós fizermos a oração, momentos de oração apenas quando essas coisas acontecem, nós dizemos o seguinte a Deus: Deus, quando as coisas apertam, nós precisamos de Ti. O resto eu consigo fazer tudo sem Ti, Deus. Então eu não preciso orar. Viver em oração enquanto igreja significa o quê? Que antes de qualquer coisa, da menor à maior, antes de qualquer lição, antes de culto, antes de os ensaios, inclusive, antes de uma lição de EBD, somos todos obrigados a orar para pedir pela intervenção de Deus, porque sem Deus nós nada somos. Então, qualquer atividade que fazemos enquanto igreja, nós devemos orar primeiro, pedindo a ação do Espírito. A oração não é assim apenas um momento, mas deve ser uma atitude com que nós fazemos as coisas. Por isso, vemos que devemos orar sem cessar. Neste versículo, podem ver novamente, podemos observar 4 pontos importantes. Em primeiro lugar, a atitude que Jesus condenou. Em segundo lugar, os atos que revelam essa atitude. Em terceiro lugar, o objetivo da hipocrisia. Em quarto lugar, a consequência da hipocrisia. Vamos ponto por ponto. Em primeiro lugar, a atitude que Jesus condenou. Qual foi?
quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então Jesus alertou os discípulos para não serem como os hipócritas quando oram. A palavra hipócrita vem do termo usado para ator ou atriz, alguém que representa um papel que na verdade ele não é. A ideia é clara, o hipócrita finge ser algo que não é. Pretende convencer os outros de uma moralidade que não tem e que nem tenta viver. Houve um momento numa outra igreja que eu pastoreei, onde um jovem me disse: o meu pai, quando ora na igreja, parece uma pessoa completamente diferente daquela que é em casa. Quando ele fala na igreja, parece uma pessoa. Eu gostava de ter essa pessoa como meu pai na igreja. Isso é forte. Como podemos saber se estamos a ser hipócritas nas nossas orações? Em segundo lugar, através dos nossos atos. Que atos é que Jesus condenou? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Aqui é importante perceber que Jesus não condenou o ato de orar em pé. Às vezes as igrejas dizem de forma errada: vamos ficar de pé para orarmos com o devido respeito, como se quando oramos sentados não houvesse respeito. Na verdade, tanto a oração como a leitura da palavra eram praticadas nas diversas formas na Bíblia. Em pé, sentados, ajoelhados ou até prostrados no chão. O importante é que orem. O problema está na atitude com que se faz alguma coisa, não na forma em si. Jesus criticou assim, então, o facto das orações serem feitas em determinados locais. Quais? Sinagogas e cantos das praças. Qual o objetivo? Porque é que, por exemplo, oravam no canto? Porque ao orarem aqui, quem está deste lado vê e quem está deste lado vê também quem ora aqui. Então o objetivo da oração é: vejam, o Jonatas tem uma vida de oração incrível. Ele ora. Palavras bonitas, ele ora. Qual é o objetivo? Em terceiro lugar, para serem vistos pelos outros homens. Então o propósito dos hipócritas era claro: serem admirados pelas pessoas. Queriam ouvir mesmo isto que eu acabei de referir. Que pessoa extraordinária! Que maravilha! Quem me dera orar desta forma, quem me dera ser assim. Esta pessoa deve ter muito para nos ensinar, porque vejam a eloquência das suas palavras. Contudo, Jesus ensina-nos que a oração genuína nasce de uma devoção sincera. Ela vem de sabermos quem Deus é e aquilo que Ele fez na nossa vida. Qual a consequência de nós orarmos para sermos vistos pelos homens? Vejam no versículo novamente: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então aqueles que buscam o reconhecimento humano acabam por receber exatamente aquilo que procuravam: o louvor dos homens. No entanto, perdem aquilo que é mais importante: o louvor e o agrado de Deus. Perguntemo-nos: o que nós desejamos quando fazemos alguma coisa? Será que reagimos mal quando as coisas não acontecem como nós esperamos, como nós planeamos, como nós delineamos na nossa mente? Se sim, não será isso um indício errado de alguma coisa na nossa atitude na vida? Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então Jesus voltou para os discípulos e disse: tu, porém. A palavra porém é uma conjunção adversativa, mostrando que o que vem a seguir é totalmente contrário, é o oposto daquilo que foi dito antes. Então, os hipócritas agem daquela forma, mas os discípulos de Jesus devem agir de outra maneira. Então vamos analisar novamente a atitude, os atos, o objetivo e a recompensa. A atitude deve ser de humildade, que é totalmente contrária à hipocrisia. Jesus destaca que em oposição à atitude hipócrita, o cristão deve orar com humildade. Como saber se somos humildes? Através dos nossos atos. Vejam o texto. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Então Jesus assume mais uma vez que a oração faz parte da vida do cristão. Ele instrui os discípulos a entrarem no quarto, que era uma espécie de despensa sem janelas comum nas casas daquelas épocas. E se nós formos ver ao longo da história da igreja, quando alguém procurava uma casa, procurava sempre um quarto a mais, uma despensa a mais. Para quê? Para ser o quarto de oração.
Nós hoje queremos nós andamos à procura de uma casa, mas eu nunca penso neste espaço de oração. Porquê? Porque a oração ainda não é algo tão essencial como às vezes ou como devia ser. E Jesus diz: entrem no quarto, fechem a porta para orarem. Com isto, Jesus não estava a proibir a oração em público, mas a ensinar que a motivação por trás da oração não deve ser vista ou admirada pelos outros. Mais uma vez, Jesus aponta para a essência e não para a forma. Por isso, nós podemos e devemos orar em público. Eu gosto muito, e quem ficar envergonhado fica, não tenho problema qualquer, mas quando nós vamos a um restaurante, esteja com quem estiver, eu vou orar. Não quero saber o que é que as pessoas dizem. Houve há uns anos um senhor que até veio ter connosco e a dizer: vocês oram? Ai, que momento bonito em família. É um testemunho que nós estamos a dar. Mas as orações da refeição também podem ser aquele só de checklist e já cantarmos e por cantarmos orarmos por orarmos e não estar a ser nada. Agora, qual o objetivo das palavras de Jesus? Orarás a teu Pai que está em secreto. Então o foco da oração deve ser sempre Deus. É Ele que deve ser glorificado, louvado. Embora isto pareça óbvio, a parábola do fariseu e do publicano lembra-nos como deve ser este princípio. Diz a essa parábola que o fariseu orava para quem? Para si mesmo, exaltando os seus feitos e desprezando o publicano. Ele transformou a sua suposta vida espiritual num engrandecimento da sua vida e uma crítica aos outros. Faz-me lembrar, há uns anos, de vez em quando também ainda faço isso, quando estou a orar com os meus filhos e eles portaram-se mal, digo: Senhor Deus, ajuda o meu filho a portar-se bem, que isto que ele fez ele não repita. Na verdade, eu estou a fazer o quê? Estou a usar a oração para criticá-los. E às vezes isso acontece com os casais, não é? Há uns memes aí a passar no Instagram de um casal que decide ter uma vida de oração e começam a orar. No início é tudo muito bonito, mas depois usam a oração: Senhor, ajuda a minha mulher a ter outro comportamento, eu já não aguento mais. Então eu estava a usar a oração para atacar. Isso pode acontecer. Este é um sério aviso para nós. A quem temos dirigido as nossas orações? A Deus? Temos contemplado os feitos de quem? De Deus ou os nossos? Oh, Senhor, como eu sou maravilhoso. Vejam quão bom eu faço todas as coisas. Temos usado a oração como pretexto para criticar alguém? Se a nossa oração for genuinamente dirigida a Deus com o desejo de glorificar, isso vai se refletir nas consequências. Qual é a consequência? Reparem no texto novamente. E Ele te recompensará. Jesus afirma de forma clara, com a atitude certa, nós seremos o quê? Recompensados. No entanto, esta recompensa, e é bom nós afirmarmos isto, que Deus não nos deve nada. Ou seja, uma recompensa não é porque fizeste bem o teu papel, então eu vou-te recompensar. Deus não recompensa ninguém. A resposta às nossas orações será sempre uma manifestação da graça de Deus. Nunca um reflexo do nosso merecimento. A essência deste versículo é simples. Deus manifestará o seu cuidado se tu orares com a atitude certa. Versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então Jesus continuou a instruir os discípulos, dizendo que, ao orarem, não deviam usar vãs repetições. E quem fazia isso? Os gentios. Quem eram os gentios? Pessoas envolvidas com o paganismo, que acreditavam que para obter os favores dos seus deuses, tinham que utilizar palavras certas através de rituais e sacrifícios. Na verdade, era um contrato. Eu cumpro certos passos, repito determinadas palavras e aquilo que eu desejo irá acontecer. Este é um conceito um pouco semelhante ao mantra, onde se pensa que a repetição de palavras ou frases específicas tem poder em si mesmo. Então, o que é que Jesus quis dizer com vãs repetições? Jesus não estava a falar sobre pedir a Deus repetidamente por algo.
Nós, quando temos algum assunto de oração, nós devemos repetir ao Senhor, mas não com a ideia de, como às vezes eu fazia ao meu pai, de achar que era por muito pedir que eu ia torcer o braço. Às vezes conseguia pelo cansaço, mas Deus não se deixa vencer pelo cansaço. Então, não estava a falar sobre o pedir repetidamente. Ele referia-se à atitude de acreditar que ao falar muito, ao escolher as palavras certas, nós conseguiríamos garantir uma resposta divina. Isso não é para nós, Jonatas. É muito fácil. É fácil cairmos neste erro. Às vezes pensamos que se a nossa oração for eloquente, nós achamos que se a nossa oração tiver as palavras certas, Deus irá responder. Ou então, se não recebemos a resposta que esperamos, nós imaginamos o quê? Não oramos o suficiente, não usamos as palavras certas. E depois, se vimos outra pessoa da igreja a receber algo que nós também queríamos e nós desejávamos e não tivemos, nós pensamos logo o quê? Ela orou mais do que eu. Talvez a oração dela tenha mais poder. Talvez tenha usado palavras certas e eu não. E isto não é verdade. Deus age como Ele quer, quando Ele quer, como quiser. Então, o que é importante na oração? Não são as palavras em si, como se houvesse magia, mas a intenção e a motivação do coração. Lembro-me quando era mais novo, já lá vão muitos anos, sentia que seria abençoado, nunca seria abençoado, aliás, porque eu não conseguia fazer aquelas orações longas que nós ouvíamos nas igrejas, cheias de palavras repetidas. As minhas orações eram sempre concisas e diretas. Então achava que eu não devia orar em público. E estive muitos anos sem orar em público porque as minhas orações eram muito diretas e muito concisas. Com o tempo e com a maturidade espiritual percebi que muitas dessas orações longas eram, na verdade, repetitivas e desnecessárias. Nós às vezes oramos e estamos só a dizer a mesma coisa, usando vãs repetições e é só aquilo. O que era para ser dito em 5 minutos, ou o que foi dito em 5 minutos, podia ser dito num minuto. Creio também que as vãs repetições podem surgir quando oramos sem um desejo genuíno de nos dirigirmos a Deus. Por outro lado, também é importante nós evitarmos o outro extremo, que é fazer orações tão curtas como estou apenas a cumprir um dever, a cumprir algo, porque isto é tudo mecânico. Como eu referi há pouco, as orações da refeição. O que Jesus nos ensina aqui é que a oração não é um espetáculo, não é uma fórmula mágica, é um momento de intimidade, de sinceridade e entrega a Deus, tanto pessoal como comunitária. Há um livro que eu li muito e que me influenciou, de um autor, eu vou dizer o nome, mas eu vou falhar, John Onwuchekwa. Ok? Ele dizia o seguinte: sentia desdém, raiva, ódio. E eu disse isso a Deus. Não conseguia evitar dizer-lhe tudo. Tudo o que me vinha aos lábios eu dizia a Deus. A dor funcionou como um soro da verdade que me obrigou a confessar todos os meus pensamentos indignos a Deus. E o mais curioso, ele aceitou. Cada gota. Deus corrigiu a minha opinião negativa, não com palavras de repreensão, mas com palavras de consolo. Então entreguem tudo a Deus. Seja a vossa raiva, seja o vosso ódio, seja a vossa incompreensão, e Deus ouvirá cada palavra. Não com desdém, não com repreensão, mas com palavras de consolo. A oração torna-se assim um momento de intimidade, sinceridade e entrega, tanto pessoal como a igreja. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Jesus foi muito enfático a dizer que não devemos assemelhar-nos aos gentios. Tal como vimos, eles acreditavam que, seguindo determinados passos, ou utilizarem certas palavras, poderiam cumprir os seus desejos como se estivessem a cumprir um contrato. Ou seja, se eu estou a orar alguma coisa e se eu conseguir, a Luísa estiver a orar por essa mesma coisa e não conseguir, eu digo assim: olha, Luísa, o que tu tens que dizer é isto. E vais ver que vai funcionar.
Às vezes somos assim. Por exemplo, eu gosto de ler biografias e vejo aqueles grandes homens de Deus e que faziam orações de determinada palavra e foram muito usados. Eu penso assim, se eu usar estas palavras, Deus também me vai usar assim. Regras. Regras. Há milagres, Ana. Então, lembremos-nos, a vida cristã não é um contrato. Muitas vezes nós caímos neste erro. O exemplo, a chamada da oração do pecador. Faz, está cumprido o contrato, ele é salvo. Isso não é errado. Isso é errado. A oração da cura, a oração da libertação e por aí mais, é tudo orações com fórmulas mágicas. Mas precisamos ter isto em mente. Na vida cristã não há contratos. Deus não é obrigado a dar-nos nada. O que temos é muito mais profundo. É muito mais poderoso. O que nós temos não é um contrato, mas é uma aliança. Firmada pelo amor de Deus. Qual a diferença entre um contrato e aliança? Por exemplo, no casamento nós trocamos alianças para simbolizar que só a morte nos deve separar. No Evangelho, Deus faz uma aliança conosco que nem a morte pode quebrar. Aliás, a morte une-nos ainda mais, de forma perfeita, de forma plena, com Jesus. Então Jesus foi claro, não orem como se existisse fórmulas mágicas. Orem com confiança, sabendo que Deus já conhece todas as vossas necessidades. E por isso nós oramos, como diz em Filipenses, nós já pedimos ao Senhor, já agradecendo por aquilo que Ele tem. Porque na oração, nós não queremos mudar a Deus. Nós queremos é que Deus mude o nosso coração para aceitar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. A oração também não é para informar, como se Deus desconhecesse a nossa informação. Às vezes damos tantas informações na oração como se Deus desconhecesse. Serve-se, sim, submeter e confiar no que Ele tem para dar. Qual tem sido a nossa motivação? Estaremos mais preocupados com a nossa reputação? Se sim, estamos preocupados com a nossa glória. Oremos ao Senhor. Vivamos com autenticidade, reconhecendo que estamos na luta. E quem reconhece que está na luta, torna-se mais humilde e compassivo com os outros. Quando vivemos com a motivação certa na oração, até percebemos que o sofrimento que Deus muitas vezes permite, ou até que nos dá, aprovações que Deus nos dá na nossa vida, servem para crescermos espiritualmente e para darmos glória a Ele. E às vezes é só através da oração que nós compreendemos isso. Nas igrejas, muitas vezes, o maior problema não é a doutrina, mas é um coração distante das verdades que nós professamos. Se nós fôssemos ler os versículos a seguir, nós vamos ver a oração chamada oração do Pai Nosso. O que nos ensina que nós precisamos também aprender a orar de forma comunitária. E a oração do Pai Nosso reflete 4 pontos. A presença de Deus, a sua provisão, o seu perdão e a sua proteção. Presença, provisão, perdão e proteção. Presença porquê? Pai Nosso. O melhor da oração não são as respostas de Deus, mas a certeza da sua presença em nós. Por isso nós clamamos Pai Nosso. Só dizemos Pai quando recebemos algo bom. Não. O melhor da oração não são as respostas, mas é a presença de Deus. Deus está presente e muitas vezes somos apáticos em relação à sua presença. É também a provisão. Quando nós pedimos para o nosso de cada dia, nos dai hoje. A ideia aqui não é vamos pedir ao Senhor diariamente para o Senhor nos dar diariamente, porque senão podemos pensar assim, eu vou orar para quê diariamente? Ó Senhor, 1 de janeiro foi há pouco tempo, o Senhor dá já o pão para o ano todo. E assim escuso de evitar orar diariamente. O Senhor dá logo o pão para o ano todo. Qual é o objetivo aqui? Intimidade. Nós devemos orar diariamente para quê? Para termos intimidade com o Pai. Perdão. O perdão não surge pelo nosso desempenho, mas é fruto da graça de Deus. O nosso corpo, o nosso pecado, emite dívidas que o nosso corpo não consegue pagar. O nosso pecado emite dívidas que o nosso corpo não consegue pagar.
E nem vale a pena pedirmos um plano de prestações a 40 anos. Nós precisamos de Jesus, desesperadamente de Jesus. E só Ele pode pagar pelos nossos pecados. E pedimos também por proteção. Então, quando sabemos que não conseguimos sozinhos e que precisamos de Jesus para vencer as tentações, nós oramos e dizemos: Senhor, livra-nos da tentação. Não é dos problemas. É aquilo que nós mais oramos: Senhor, livra-nos dos problemas. Não é disso, mas é para livrar-nos de pecar. Além disso, ao orarmos, estamos a pedir que Deus nos governe. Quando dizemos Pai Nosso, nós estamos a dizer: Senhor, a igreja está a orar. E estamos a dizer que sejas tu a governar e não seja a cabeça do pastor, a cabeça da congregação, seja quem for, mas que sejas tu a governar, porque a igreja é tua. Ao orarmos, estamos a pedir então que Deus governe. Por isso nós oramos juntos, para evitar uma luta de egos e para vivermos em unidade. Todas as lutas de egos existentes nas igrejas, ou seja onde for, sabem o que é que mostram? Essas pessoas não oram juntas. Quem ora junto não luta por o ego, luta pela glória de Deus. A comunhão espiritual de uma igreja não se fortalece com atividades. A comunhão espiritual da igreja fortalece através da oração, onde nos expomos uns aos outros diante de Deus, partilhando as nossas lágrimas e as nossas alegrias. Como seria se investíssemos mais nas perguntas: como é que eu posso orar por ti? Posso orar contigo agora? Como seria diferente? Precisamos orar mais juntos, meus irmãos. Pois quanto mais orarmos, mais unidos estaremos a Deus e uns aos outros. Este ano iremos desafiar a igreja a que todos os primeiros domingos de cada mês tenhamos a nossa reunião de oração às 15 horas. Não importa que seja só eu ou a minha família que tem que ser obrigada a estar. Mas vamos ter todos os primeiros domingos de cada mês, vamos ter reunião de oração às 15 horas. Nós estamos a falhar. Nós precisamos orar juntos. Não podemos pensar na igreja sem vivermos em oração, pois Jesus foi claro: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Que Deus nos abençoe.